Ok. Então, a gente vai falar agora da maneira mais atual, vamos dizer assim, né? A moda, a verdade é essa também, de descrever requisitos em um certo nível, certo? É um certo nível de abstração, vocês vão ver que ele se limita a falar um certo tipo de coisa. E esse se chama histórias do usuário, né? E são usados principalmente em product backlogs, né? Em backlogs do produto, de ferramenta, de métodos ágeis, né? Quem está trabalhando com Scrum, com XP, com qualquer método de entrega contínua, né? Vai provavelmente buscar tratar como histórias do usuário, certo? E aqui eu tenho um exemplo de uma história do usuário, né? Ou da parte principal de uma história de usuário escrita como um cartão, tá? Que é uma maneira muito comum, né? E ela é uma estrutura, né, onde a gente tem três partes importantes, né? Então você fala como um vendedor responsável pelo setor de livros, eu quero procurar por livros filtrando por nome para que seja possível verificar se o livro X está disponível para pronta entrega. Então esse primeiro grupinho aqui, esse primeiro linha vermelha aqui, ela é o papel que eu estou assumindo, né? O papel que, desculpe, que o usuário está assumindo ao usar o sistema, né? Aqui o que o usuário quer fazer e aqui o porquê ele quer fazer. Certo? Ah, por que eu não falo o João quer? Ah, porque a verdade é que um usuário, né, ele tem vários papéis, né, que a gente chama de ator, né? Ele tem vários papéis, na verdade, papéis que são atores. A gente está errado, né? Ator um. Isso aqui devia chamar papel, chama ator, não sei por quê. Então, o usuário, vou até apagar aqui, né? Ele aparece como vários atores do nosso sistema. Devia chamar vários papéis na UML, né? E aí um deles pode ser vendedor, outro deles pode ser gerente, né? Outro deles pode ser cliente, mas é o João, né? Então a gente fala, olha, como um vendedor de livros, como um vendedor responsável pelo setor de livros, eu quero procurar um livro filtrando por nome para ver se ele está disponível para pronta entrega. Então a gente vai fazer o sistema, né, como uma lista de histórias de usuário, ou seja, uma lista de coisas que os vários tipos diferentes de usuários vão querer fazer no sistema, né, e é o motivo que eles querem fazer isso, tá? Em inglês, é use stories e não histories. Tá? Mas em português, essa palavra história, né, não é adotada na língua culta, né? Então, mas quem quiser achar histórias do usuário, né? Isso também, quando eu era garoto, se falava muito história para ficção e história. E de repente proibiram de falar isso. Tipo assim, não pode falar assim, não. É tudo história em português, né? Que nem a discussão do presidente e presidenta, né? Mas então você pode, se você achar a história do usuário, significa que a pessoa acredita que pode usar essa palavra em português para representar, né, o stories, né, que é diferente, né? Stories é diferente de history, né? E em português, história é a história dos dois lados, tá? A questão, por que se escreve assim? Para poder ter uma linguagem que seja ao mesmo tempo uma elicitação de requisitos e algo que o usuário entenda. Porque nós vimos vários tipos de maneiras de elicitar requisitos, né? E linguagens, e uma lá era formal, por exemplo, que é praticamente impossível o usuário entender, certo? Então aqui a gente tem uma maneira de descrever um requisito, né? Fazer uma especificação bem abstrata ainda, porque eu não digo como as coisas ocorrem, né? Eu digo só um quê de um certo nível, né? De uma maneira que o usuário entenda facilmente. Então a grande vantagem da história do usuário é a compreensão que o usuário tem ao ler esse texto. Então você não deve usar maneiras difíceis de escrever esse texto, né? Porque ele é um. Não, você deve usar, né, o linguajar do usuário.
certo? Ou seja, envolver o usuário em vez de perguntar para ele. Então, o Mick Cohen é o que escreveu o livro mais referenciado em histórias do usuário, né? Mas a gente pode pensar até o seguinte: um livro de histórias dos usuários talvez seja uma coisa grande demais, porque basta um texto de umas poucas páginas que você consegue já começar a trabalhar. Então ele trata de vários assuntos relacionados à história do usuário, né? Então o que elas são? Elas são uma descrição concisa, vocês viram, bem pequena, né? Escrita é um texto em português, né, em inglês, né? De um pedaço da funcionalidade que tem um valor para o usuário, né? Esse valor vem do porquê. Né? E o usuário quer ver isso. Isso pode chegar ao ponto de eu querer um botão novo na tela. Lá. Como vendedor de livros, eu quero um botão novo na tela de pesquisa que me permita procurar por similaridade, por exemplo, né? E não um nome igual. Né? E aí, por quê? Mas ele quer que seja um botão, então ficou na história do usuário dele. Né? Claro que isso é uma história do usuário mais detalhada, o que vai aparecer mais tarde no projeto. Né? Então ela sempre tem esse formato, ela sempre tem, não, o padrão dela, né, é ter esse formato como um papel do usuário. Eu desejo um objetivo de forma a motivo, razão, motivação, né, agregar valor, né, motivo, motivação, valor. É o quê, né? Vou botar aqui o quê, por quê. E aqui é quem, né? Já viram, né? Opa, ó, o Chechel já botou aqui um who, já botou aqui um what, já botou aqui um why, né? Por que que ele não botou, né? Vamos botar daqui a pouco, pode colocar, né? Então, ó, como sócio do clube, eu desejo marcar a quadra de futebol de forma a jogar futebol com os amigos. Como um gerente, eu desejo relatório de vendas por cliente de forma a conhecer os melhores clientes. Essa motivação, esse porquê, vai nos orientar em como realizar essa funcionalidade, né, nos detalhes dela. Né? Mostrando o nosso cartão de novo. Esse cartão, então, ele aqui eu mostro um que seria um lado do cartão, né? Mas a prática de história do usuário cria um cartão com dois lados, né? Onde eles têm a história do usuário propriamente dita, né? Uma conversação, né? A história do usuário descreve uma conversação sobre essa história, né? Pode até estar num documento à parte, né? E confirmação, forma de confirmar que a história está completa e funcionando como esperado. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma história do usuário já num cartão um pouco mais formal, né? Onde eu tenho um número, né? Uh, eu não gosto muito dessa funcionalidade, até já me arrependo de ter posto o login do usuário, né? Mas o usuário pode falar isso para você. Um tamanho já medido, a gente vai ver isso mais tarde, né? Como eu meço o software, né? E aí, na minha conversação, o usuário falou: ó, tem que validar se o endereço é correto, tem que validar no LDAP, né? Que se é correto. Vai para a senha de recuperar a senha, se tiver esquecido a senha. Mostra a mensagem de. Então, eu tenho aqui desejos que o usuário escreveu na sua, na nossa conversação, né? Que podem incluir um modelo da tela, né? Pode incluir várias coisas. Daqui eu tenho um relato das conversas com o usuário de alguma maneira, né? Aqui eu decidi, né, que o usuário, que a gente conversando com o usuário, a gente bolou essa tela aqui, né? Então, como um usuário registrado, eu quero entrar no sistema para que eu consiga acessar o conteúdo privado. Ok. Eu realmente peço desculpas de ter posto login, eu não gosto de exemplo de login, provavelmente eu, na hora, estava copiando de um exemplo, né, me inspirando. Né? E formas de confirmar, né? Faz sentido, né? Eu tenho que confirmar, ó, sucesso, se o usuário for válido, eu vou ficar logado na página home, né? E se lembre está com tique, eu vou salvar um cookie, né? E se lembre não tem tique, eu forço o login da próxima vez, eu apago os cookies, né? Se for uma falha, né, eu tenho que mostrar uma das mensagens, né? Endereço de e-mail inválido, usuário não existente, senha incorreta ou serviço indisponível. Certo?
Então, na parte de trás do cartão, né, eu posso colocar essas maneiras de confirmar que eu estou satisfeito. Né? Então, se eu vou ficar satisfeito como usuário, né? Na reunião de revisão do Scrum, né, eu vou ter que mostrar isso aqui para o PO. Olha só, vou fazer um login, né, com o tique, um login sem tique, vou fazer um login com o e-mail errado, vou fazer, né, na revisão de revisão, mostro que isso funciona. Tá? Elas não são mini casos de uso, né? Não são uma especificação completa, não são um contrato, né? E a gente não pode pensar nela sem o pior. Por quê? Porque o que eu estou fazendo aqui, né, é mostrar, né, o que eu aprendi até certo ponto, conversando com o usuário, criando a história, mas agora a história vai ter que ser desenvolvida, né? Eu vou ter que fazer análise dessa história. Né? Claro, essa história de login é muito simples, mas se eu estivesse cadastrando por exemplo, fazendo uma compra, né? Não vou nem falar cadastrando, vou fazendo uma compra, né? A história seria mais complicada. Né? Ou se eu estivesse buscando um relatório específico, talvez a história fosse mais complicada. Certo? Então, as histórias do usuário, elas levam a gente, né, respondem rapidamente quem, o que, quando, por quê, né? Mas eu posso tentar resolver também uma história do usuário maiorzinha, né? Colocar as outras partes, né? Então, quem é esse usuário, o que faz esse funcionário, sobre o que ele se preocupa, vai gerar o porquê, né? E é interessante falar de um exemplo dessa pessoa, de alguma maneira documentar isso na sua conversação, né? Por que a justificativa, né? E é importante que a gente trate os interesses do cliente, né? Inclusive como essas coisas, isso vai entender o seguinte: quando você fizer a sua saída, você vai realmente atender aquele cliente, né? E que detalhes você deve ter para cumprir o porquê, né? E que outras histórias poderiam atender o cliente, né? Será que eu teria maneira de reescrever essa história de outra maneira para atender o cliente, né? Ter outro quê que tem o mesmo porquê? Então a gente vai olhar. Né? Então é essencial, né, que a gente saiba o ator, o proprietário da user story, né, que de forma simplista é o usuário, né, e é importante, né, para identificar o contexto da história, né, a ação é justificativa. Ok, a gente já viu isso aqui, né, nesse pedaço. Né. Quantas histórias? Quantas forem necessárias. Né? E ao longo do tempo você vai ficar com mais histórias. Por exemplo, eu quero mandar um e-mail, né, como é nosso exemplo lá da Mona Lisa, se lembra, né, que eu tenho do interativo e incremental, né? Então eu posso começar a história como eu quero mandar uma mensagem para alguém, né? E aí começar, não, eu quero mandar um e-mail, eu quero mandar um e-mail com cópia, eu quero mandar um e-mail com cópia em branco, eu quero trocar quem vai receber a resposta. Então todas essas coisas vão ser histórias, né, que vão sendo quebradas dessa grande história. Eu quero mandar uma mensagem, né? É claro que quanto maior o número de histórias, mais complexo, né, maior o sistema, e com isso sua complexidade aumenta, logo aumenta a sua dificuldade de executá-lo. Né? O nível de detalhe é o necessário para você poder prever o esforço necessário. A gente vai ver métodos para prever o esforço necessário, mas pensa o seguinte, né? Eu tenho aqui o meu time box, método ágil, né? 2 a 4 semanas. Eu tenho que ter uma história do usuário de um tamanho que eu consiga colocar ela dentro do time box. De preferência, consiga colocar várias dentro do meu time box. Né? E os detalhes adicionais? É análise do projeto que a gente tem que análise do projeto, design de tela, várias coisas que a gente tem que fazer, né, quando faz o sistema dentro desse time box. Tá? Outra maneira de escrever é focar no benefício, né, na justificativa, no porquê. Né? Então, em vez de escrever como João, né, eu falo, para conhecer meus melhores clientes, como gerente, quero relatório de vendas ordenado por valor. Né? Essa é uma maneira interessante, porque mostra que o verdadeiro motivo do sistema é executar os porquês e não os comos. Né? Então fica mais fácil você se sentir livre para alterar um como, porque você vai atender melhor o porquê. Certo? Então são aqueles efeitos psicológicos
que os métodos ágeis, os métodos que vieram com agilidade nos trazem. Né? Agora eu posso dizer, ó, como gerente, até o dia 30 de julho, eu botei aqui o quê? Um quando, né? Um when, né? Onde eu vou usar, né? Ó, um where, né? Eu quero relatório de vendas para o cliente, ordenar por valor. Então aqui é importante, né? Quando eu tenho realmente um prazo, né? A questão do prazo, a gente justificar o prazo e a modificação, né? E aqui é importante, né? Quando o usuário quer, eu só quero pagar tanto, né? Então eu quero por até 8 pontos de história. Isso pode ser algo que aparece ao longo do tempo, né? E talvez no início do sistema seja muito difícil fazer isso com 8 pontos de história, né? Porque eu não tenho várias coisas que poderiam ser reusadas. E mais tarde, como eu posso reusar outro relatório, né, a minha quantidade de pontos de história vai diminuir. Né? O modelo Lean, né, troca a história do usuário dizendo, ó, a funcionalidade X vai melhorar a métrica Y. Né? Então eu tenho aqui a métrica. Né? Então, ó, mostrar uma carinha triste quando o usuário dá logoff vai melhorar a métrica tempo gasto dentro do site. E o cara vai ficar, né, não vai dar logoff porque você mostrou a carinha triste. Ok? Os critérios de aceitação são os critérios que o cliente contou para você. Né? Mas não são todos. Né? Podem existir mais coisas necessárias. Né? Eles são necessários para a história ser concluída, mas não são suficientes. Né? Podem aparecer outras coisas para a história ser concluída. Né? Inclusive na hora da revisão, o que é um problema para a gente, porque vai recusar uma história que a gente fez achando que estava certa. Então, esses critérios devem ser explícitos, né? Devem provavelmente ter exemplos. Né? Isso vai fazendo, né, que a minha história do usuário crie uma documentação à parte do cartão, provavelmente, né? E deve incluir o que o sistema deve fazer e explicitar, talvez, o que o sistema não precisa fazer. Certo? Se você vai adicionar detalhes, é interessante criar histórias menores, né? Adicionando condições de satisfação. Então, essa é uma ideia bastante importante para a gente. Então, aqui isso pode ser criado numa planilha, né? Vocês vão fazer isso como trabalho, né? Inclusive já podem começar a fazer, né, para a próxima aula, né? Levantar para o seu trabalho as suas histórias. Quem são seus personagens, você já tem na parte interessada, o que eles querem e os motivos que eles têm. Tá? E o nosso Product Backlog vai ter algumas informações a mais, como anotações, né, prioridades e o status daquele item. Certo? Então a gente já pode criar, né? Na próxima aula, vocês vão criar um Product Backlog para os seus sistemas, vocês já podem ir pensando nisso, né? Como essa coisa é feita. Certo? O que pode acontecer é que você tem histórias que eu não consigo nem descobrir quanto esforço eu preciso para realizá-las, né? E podem ser quebradas, devem ser quebradas, então, em histórias menores e fornecem trabalhos para várias interações. Né? E aí tem maneiras de quebrar, mas a gente vai deixar essa parte da história do usuário, né, para o tratamento do épico para a próxima aula. Né? A gente vai parar aqui, né, e na próxima aula a gente vai fazer o tratamento dos épicos, tá? E maneiras de dividir as partes interessadas. Tá? Ok. Encerrando aqui a gravação.